estar aqui com cada uma de vocês, para trazer um devocional. É claro que num dia de aniversário a gente poderia falar muitas coisas, e eu estava pensando nessa tarde, uma oração para se fazer no dia do aniversário. Uma oração para se fazer a cada dia quando levantamos. E é interessante que esse texto, que está escondido, talvez nos 9 capítulos, permitam-me a licença poética, mais enfadonhos da Bíblia, porque você vai ter uma lista de 500 nomes, 500 nomes. Fulano gerou fulano, gerou fulano, e assim sucessivamente. Mas no meio dessas listas aparece uma mini biografia de 2 versículos de um homem chamado Jabes. É interessante que nós não sabemos o nome dos seus pais, não sabemos a sua idade, muito pouco se fala dele. Tudo que sabemos é que ele é da tribo de Judá e que provavelmente nasceu num momento de tragédia no lar. Talvez um divórcio, talvez algum problema financeiro na família. Não sei exatamente o que aconteceu, mas a situação foi tão dramática que a sua mãe escolheu um nome um tanto quanto difícil para ele carregar para o resto da vida. Hoje, para nós, dar nome à criança é muito fácil. Você vai no Google, mistura um nome com outro e sai um terceiro nome, absolutamente sem significado. Mas estamos falando de uma cultura de 3.000 anos em que o nome de uma pessoa significava o que os pais gostariam que ele fosse, ou então estabelecer o cenário no qual essa criança nasceu. Por isso a palavra Jabes em hebraico significa dor, aflição. Imagine esse garoto na escola e a professora chama aflição e ele tem que dizer presente. Seria um bullying, né? Mas apesar de carregar toda essa perspectiva humanamente trágica, a Bíblia diz que este rapaz foi o mais ilustre entre os seus irmãos. Isso nos leva a tentar descobrir por que o cronista registra esta informação. Aliás, se você ler um pouquinho antes, você vai ver que é uma cidade, 1 Crônicas 2:55, chamada Jabes. E muitos comentaristas bíblicos dizem que foi uma homenagem a esse personagem que estamos trabalhando. Mas por que ele se destacou? Resumidamente, eu quero compartilhar com você. Primeiro, a oração de Jabes se destaca porque ele se dirige ao Deus verdadeiro. O cronista diz: foi ele quem orou ao Deus de Israel. E a pergunta para mim e para você a cada novo dia, seja no aniversário ou nas mais distintas situações da nossa existência, é essa: a quem estamos buscando? Para quem dirigimos as nossas orações? Oxalá eu e você possamos dizer como o salmista no Salmo 121: eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É nele que colocamos a nossa fé e a nossa esperança. Para Deus não importa o que os seus pais acharam que você seria. O que realmente importa é saber quem você quer ser. Deus não tem favoritos, mas Ele favorece aqueles que lhe pedem a graça e o favor. E é interessante que nessa oração dirigida ao Deus verdadeiro, Jabes pede uma bênção fantástica. Ele diz assim: Senhor, amplia minha tenda, amplia as minhas fronteiras. Há uma tradução que diz: abençoa o meu trabalho. Há muita gente que faz distinção entre a vida cristã dentro dessas 4 paredes e a vida lá fora, no trabalho, na escola.
Mas é interessante observar que Jabes contava com a bênção de Deus para todos os departamentos da sua caminhada. Se você estiver vivendo conforme os princípios bíblicos, é interessante saber que você pode contar com a bênção do Senhor em todos os sinais da sua caminhada. Bênção, no sentido bíblico, significa ser alvo de um favor sobrenatural. Não é aquilo que você pode conseguir com a sua inteligência, com o seu esforço, mas aquilo que só Deus pode dar. Uma canção que diz assim, Dó maior: tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é. Quem é como tu, bendito Deus, grande é tua fidelidade. Cante mais uma vez, diga assim: tua fidelidade incomparável é. Quem é como tu, bendito Deus, grande é tua fidelidade. O que Jabes estava pedindo ao dizer: Senhor, amplia as minhas tendas, era exatamente isso. Eu preciso da tua bênção. Eu quero deixar uma marca em Israel, dizia Jabes, e isso eu só vou conseguir com a tua intervenção na minha vida. Sem Deus nada podemos, sem Deus nada somos. E é interessante que Jabes entende e percebe que a bênção do Senhor só é válida se de fato nós pudermos contar com a presença do Senhor. E ele diz assim: que a tua mão seja comigo. Ou, em outra tradução, fique comigo em tudo quanto eu fizer. A mão, do ponto de vista de uma metáfora bíblica, é símbolo da graça, do poder, da presença de Deus nas nossas vidas. E seja você o aniversariante ou não, todos os dias eu e você precisamos dizer como Moisés: Senhor, eu não quero sair daqui se a tua presença não for comigo. É a presença do Senhor que faz toda a diferença. Não basta ver Deus ampliar nossas fronteiras e oportunidades, é preciso depender sempre e sempre da presença do Senhor. Aleluia. Aliás, sem a presença divina, o nosso destino será um fracasso. Quando diante de um desafio você diz: Pai, eu não posso superar isso sozinho, você está afirmando para Deus que precisa da sua mão. Então prontamente Ele te diz: filho, fica tranquilo, eu estou aqui. Amém? Nessa sua breve, mas intensa oração, Jabes faz um outro pedido. Ele roga pelo livramento do mal. Ele diz assim: e me preserves do mal, de modo que não me venha a aflição. Jabes faz um pedido semelhante àquele que 1000 anos depois Jesus faria naquela oração que todos nós conhecemos, a oração do Pai Nosso, quando Jesus nos ensina a pedir: não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. E aí você olha para mim hoje à noite e diz: Ismael, mas aonde está o mal? O mal está ali, na primeira esquina que você for cruzar. Mas o mal está aqui, dentro do meu e do seu coração. O nosso ex-presidente da República, Lula, teve a infelicidade esses dias, e vocês acompanharam, de dizer que não existe nesse país alma mais honesta do que ele. Lula deveria ter dito, como disse o apóstolo Paulo: ó miserável homem que sou, pois o bem que eu quero fazer eu não consigo. É o apóstolo Paulo que está dizendo: o bem que eu quero fazer eu não consigo, porque há uma batalha entre trevas e luz,
entre a nova e a velha natureza que nós vamos carregar até o nosso dia derradeiro nessa terra. E é por isso que todos os dias eu e você precisamos fazer esta oração: livra-nos do mal. O salmista diz isso de uma outra maneira no Salmo 16, quando ele diz: guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. Escute, a nossa existência nessa terra será sempre rodeada de precipícios, e um pequeno descuido pode provocar um desastre. É por isso que eu e você precisamos clamar: livra-nos do mal. E aí, o que acontece? O cronista registra algo fantástico na biografia de Jabes. Ele orou, e o que acontece? Verso 10: e Deus concedeu a ele o que havia pedido. Foi Jesus quem disse: pedi, dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. Se vós, disse Jesus, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará os seus bens ao que lhe pedirem. O aniversariante de hoje sabe disso, e a igreja também. Salmo 37: agrada-te do Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Deus, o nosso Pai, tem prazer em atender generosamente, quando a bênção dEle é tudo o que mais desejamos. Deus abrirá os depósitos celestiais para suprir as nossas necessidades. Filipenses 4,19: e o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Quando você clama a Deus, você está dando um passo rumo às melhores coisas que Deus tem para você. A Assembleia de Deus em Santa Catarina, da qual o pastor Newton é o vice-presidente estadual, completou seus 85 anos de caminhada. Começou de maneira muito simples, um templo de madeira, na chamada Rua Pentecostal, hoje Rua Andrade, ali na cidade de Itajaí. E assim que aquele pequeno templo foi inaugurado, o dirigente daquela congregação, o irmão Santana, um homem de raça negra, muito simples, mas muito dedicado às coisas de Deus, ele se sentiu motivado a fazer uma semana de intimidade com Deus e de milagres. Foi o tema que ele deu para aquela semana, isso há 85 anos. E ele começou a observar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, todas as noites. Um irmão muito simples vinha empurrando uma espécie de carrocinha. Naquele tempo não havia uma cadeira especial para deficientes ou gente com necessidades especiais. E ele colocava a sua filha, uma adolescente de 12, 13 anos, dentro daquela carrocinha, e empurrava aquela carrocinha até a frente do templo de madeira ali em Itajaí. Pegava aquela menina ao colo, e em todas as reuniões ele a levava até o primeiro banco, esperando uma manifestação de Deus. Irmão Santana observou aquilo noite após noite, e quando chegou no domingo, ele não se conteve, foi à porta do templo esperar aquele irmão chegar. E quando chega aquele irmão com sua filha paralítica, ele fala para aquele homem: meu amado irmão, eu gostaria de ter o privilégio de carregar a sua filha hoje. Eu observei, todas as noites o Senhor a trouxe até aqui, e a levou com muito carinho até o primeiro banco. Eu gostaria de fazer isso pelo Senhor hoje. E aquele irmão disse: tudo bem, pastor, pode fazê-lo. Pastor Santana, na verdade um diácono da igreja, pega aquela adolescente nos seus braços, leva no seu colo até
ao primeiro banco. Mas quando está se aproximando do primeiro banco, a igreja está cantando uma canção. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Oh, confia no Cristo da cruz. Irmão Santana, ouvindo aquela canção, fica em dúvida o que fazer. Se deixa a menina no banco como seu pai o fizera nos outros dias, ou se, no impulso de fé, a leva até o púlpito e o Espírito Santo o impele, ele passa direto do primeiro banco, vai até o púlpito. A igreja está atônita, mas continua cantando. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. E ele lembra-se das palavras de Jesus: tudo é possível ao que crê. Pedi e dar-se-vos-á. E impulsionado por essa fé, ele olha para aquela menina, ele dá um brado e diz: em nome do Senhor Jesus, anda! E aquela menina começa a correr naquele púlpito. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Ah, Ismael, eu não preciso de um milagre tão grande assim. Não importa qual seja a sua necessidade, não importa qual seja o seu desafio, você tem um Deus que é o Deus de Jabes, e o Senhor lhe concedeu o que havia pedido. Vamos estar de pé. Churri candalamai, xanda candalamai, churri candalamai. Eu sei, é um culto de ações de graças pela vida do nosso pastor, mas a bênção é para você, o presente de Deus é para você. Eu não sei qual é a sua necessidade, qual é o seu desafio nesta noite, mas eu vim aqui para lhe dizer: Deus não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E Deus concedeu o que Ele havia pedido. Qual tem sido a tua súplica? Qual tem sido o teu clamor? Hoje é noite de resposta de Deus para a sua vida. Quero convidar papai, muito respeito papai, para estar aqui. Nós vamos estar orando, nós queremos abençoar a sua vida. Se você puder fechar os seus olhos, não é nenhum momento mágico, é apenas para você reter a sua atenção. Qual é o seu pedido nesta noite? Pedi e dar-se-vos-á, disse Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Vamos orar. Pai eterno, meu Deus, em nome de Jesus, eu te dou graças nesse momento. Estamos aqui, Senhor, nesse culto de ação de graças, pelo aniversário do meu filho, Milton, que hoje completa seus 59 anos de idade. Senhor, Tu sabes as lutas que ele já enfrentou nessa vida, desde o seu nascimento, que foi um momento de trabalho, de luta. Porém, Senhor, assim como Tu fizeste com Jabes, Tu estás fazendo também com esse meu filho, atendendo, Senhor, os seus pedidos, atendendo o seu clamor, e Tu tens sido com ele até aqui, Senhor, em seu ministério, em suas lutas,
seus trabalhos, suas responsabilidades na obra. Senhor, olha para meu filho Nilton e dá a ele, Senhor, essa amplitude, aleluia, espiritual, material, física, Senhor, tudo que ele precisa, que dos céus, Senhor, tu o contemple, estende sobre ele a tua destra, e que ele possa alcançar ainda muitas vitórias, muito sucesso no seu ministério. Senhor, inclina-te para com ele na tua misericórdia e o abençoa de tal maneira que por ele o teu nome seja glorificado. Usa ele à frente desta tua obra aqui em Blumenau. Tu sabes, Senhor, a luta, o sacrifício, tu sabes a responsabilidade que lhe pesa sobre os ombros. Ajuda ele, dá-lhe sabedoria, muita graça, para poder, Senhor, administrar esta obra e pastorear o teu rebanho. Pai de amor, em nome de Jesus, eu te peço, inclina-te para com ele na tua misericórdia e concede-lhe, Senhor, a graça que ele precisa para poder, Senhor, continuar levando esta obra com muita sabedoria. Pai Santo, eu oro nesse momento e o encomendo em tuas mãos, na esperança de vê-lo com muito sucesso, triunfar, vencer e levar avante o trabalho, Senhor, que tu lhe confiaste e tudo que tu tens ainda para ele, Senhor. Sê com ele, sua família, aleluia, o abençoa, Senhor, com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, para a tua glória, nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dizer amém.